Oi, eu sou a Melina da Chuchu Crochê e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o quadradinho da vovó, ou o famoso Granny Square, que é este daqui. Então, vamos lá? Então, o que que você vai precisar para fazer esse quadradinho? Você pode usar qualquer fio, enfim, qualquer agulha que você quiser. Vai depender muito da finalidade desse quadradinho. Aqui eu usei para fazer uma capa para livros, então aqui eu queria uma trama mais fechadinha, não tão aberta. Então eu fiz dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Fiz uma mistura de fio amigurumi, esse aqui é na cor castanha, e o Bella Amigurumi na cor Nescafé. O Bella Amigurumi, nesse caso aqui, ele deu um pouco mais de robustez pro quadradinho, ele não ficou tão mole, ele ficou um pouco mais firme. Então eu gostei bastante de trabalhar com ele para fazer esse tipo de trabalho de capa, enfim. Pra roupa, assim, eu não recomendo muito porque ele é mais grossinho, né? Então ele fica um pouco mais não tão delicado, né? Não tão maleável, mas para capas, enfim, uns projetos que você precisa de mais robustez na peça, né? Mais firmeza, eu achei muito bom, né? Aqui eu misturei essas cores, ainda não tenho muitas cores do Bella Amigurumi, mas gostei bastante e ficou bem legal. Então, vamos começar? Aqui eu vou começar com a cor castanha, que é a cor secundária, né? Porque a predominante é a Nescafé aqui, no meu caso. Mas se você quiser, pode, né, inverter a cor, testar outras combinações de cores, né? Tem várias, né? A gente pode brincar bastante com as cores, né? É bem legal. Eu gosto bastante dessa parte. Mas, enfim, vamos começar aqui com a cor castanha. Eu vou fazer aqui o anel mágico. E vou subir 3 correntinhas. Uma, duas, três. Certo? Aí aqui eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo mais 10 pontos altos, totalizando 12 12 pontos altos, incluindo essas 3 correntinhas. Então, a gente conta isso aqui como se fosse um ponto alto, certo? Então, aqui eu vou fazer os mais 10 pontos altos e volto para mostrar como ficou. Terminei aqui, então a gente ficou com 12 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu disse, eu estou iniciando dessa forma porque eu quero uma trama mais fechada. Mas o quadradinho tradicional, o Granny Square, ele é feito já formando de início um quadradinho. Então, se vocês verem aí, tem outros vídeos, outros tutoriais que ensinam de forma diferente. Por isso que o meu é dessa forma, porque eu quero uma trama mais fechadinha, certo? Aí aqui, eu vou aqui na minha terceira correntinha, lá das 3 correntinhas iniciais. E vou fazer um ponto baixíssimo, mas já pegando a segunda cor. Ou a cor principal, na verdade, né? Que vai ser a cor predominante aqui do meu trabalho, no caso. Então, a gente já faz aqui um ponto baixíssimo, pegando aqui. Se você quiser, pode continuar também com a mesma cor, né? E aí, aqui a gente, então, faz o ponto baixíssimo e já sobe 3 correntinhas, certo? Aí, aqui a gente já vai formar o quadradinho. Aí, como é que eu faço? Eu vou aqui, dou uma laçada, né, pra gente fazer o ponto alto. Insiro nesse espaço aqui, antes das 3 correntes da carreira anterior. Não é no ponto alto, é nesse espaço aqui entre os pontos altos. E faço o meu ponto alto. Certo?
Aí aqui eu vou dar uma puxadinha. Ah, eu esqueci de falar que não é pra cortar o fio, né? Porque a gente vai trocar de cor. Então, pra não ter muitos fios pra arrematar, a gente continua com ele aqui. Não precisa cortar. Certo? Então, aqui já dou uma puxadinha. Aí, a gente vai fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. E aqui a gente forma, então, o nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos. Aí, agora a gente pula 3 pontos altos, passa para o próximo espaço entre esses pontos altos aqui e faz mais 3 pontos altos. Aqui, certo? Ah, e aqui eu não fiz uma correntinha de espaço, porque, novamente, eu quero uma trama mais fechada. Se você quiser, pode adicionar uma correntinha aqui para dar um espaçamento. Ok? Então, aqui, a gente tem mais um grupinho de 3 pontos altos. Aí, para fazer a primeira quina do quadradinho, eu vou fazer uma correntinha. Se quiser, como eu vou ensinar na Kindle Sleeve, eu não coloquei essa correntinha. Eu fiz os 6 pontos altos direto, para ter a trama mais fechadinha ainda. Mas aqui, nesse caso, eu fiz uma correntinha para espaçar, né? E aqui, então, a gente faz mais um grupinho de 3 pontos altos. E aqui a gente já formou a primeira quina do quadradinho, um dos 4 cantos, certo? Então, 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Aí aqui a gente, novamente, pula 3 pontos altos, passa para o próximo espaço e faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Lembrando que é sempre no espaço, não em cima dos pontos altos, certo? Aí aqui a gente já formou a segunda quina, o segundo cantinho do quadradinho. Aí, novamente, a gente pula 3 pontos altos e faz essa sequência de 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como ficou. Fiz aqui mais uma vez a sequência, então a gente já fez 1, 2, 3. Então a gente já tem 3 quinas formadas do quadradinho. E aí, agora, a gente vai passar para a última quina. Aqui a gente lembra que a gente já tinha feito 3 pontos altos, então a gente vai completar essa quina. Então, no mesmo espaço aqui desses 3 pontos altos, a gente faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E aí, a gente vai lá na terceira correntinha, né, daquelas 3 correntinhas iniciais e vai fazer um baixíssimo, mas já voltando aqui, né, trocando para a primeira cor que a gente escolheu aqui. Ops. Certo? Então, aqui a gente já tem a nossa segunda carreira. E aqui a gente já pode ver formando mesmo, né, o quadradinho, certo? Então, aqui vamos agora para a terceira carreira. Pronto, aqui. Então, eu troquei, né, para a primeira cor novamente e vou subir 3 correntinhas.
Seguindo a mesma lógica da carreira anterior, a gente vai aqui nesse espaço entre as correntinhas e o ponto alto da carreira anterior e faz um ponto alto. Uma puxadinha aqui. Uma coisa que eu não falei é que quando eu tô fazendo esses dois pontos altos, eu já deixo esse fio aqui pra esquerda, pra ele já ficar aqui nessa direção. E aí eu consigo ajustar aqui, né, pra ele não ficar muito solto aqui no ponto baixíssimo que a gente tinha feito, certo? Aí aqui, então, a gente vai pro próximo espaço aqui, né? Aqui a gente já tem os espaços, né, entre os pontos altos bem definidos. E aí a gente faz mais um grupinho de 3 pontos altos. Certo? A gente vai pro próximo espaço, pra quina. Aqui, né, a gente não faz o grupo porque a gente não quer uma quina, né? Aqui é um dos lados do quadrado. Então, a gente só faz esse grupinho de 3 pontos altos, certo? Aí, então, aqui a gente faz os 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Certo? Para acompanhar aqui a quina do quadradinho. Aí a gente passa para o próximo espaço e faz mais 3 pontos altos. Aqui, novamente, é um dos lados do quadrado, então a gente não faz a quina, certo? Então, aí agora a gente vai continuar fazendo. Aqui a gente faz a sequência de 3 pontos altos, uma correntinha mais 3 pontos altos, aqui 3 pontos altos, aqui o conjunto de 3 pontos altos, uma correntinha mais 3 pontos altos, aqui só 3 pontos altos, e aqui eu volto para mostrar como fazer aqui o final. Mas são os 3 pontos altos, uma correntinha e a gente fecha com baixíssimo, ok? Vou fazer aqui e volto com vocês aqui no final para mostrar como ficou. Pronto, aqui eu fiz o restante aqui do quadradinho. E aqui para terminar, então, a gente faz no mesmo espaço lá dos 3 pontos altos iniciais, mais 3 pontos altos, uma correntinha e o baixíssimo aqui na terceira correntinha para finalizar e formar a última quina do quadradinho. Aí aqui então a gente volta para cor marrom escuro aqui nesse café, cor marrom café. E vamos agora para quarta carreira do quadradinho. Então aqui, se você quiser já pode cortar aqui o fio castanha, né, que a gente não vai usar mais. E subir 3 correntinhas novamente. Aí aqui tá vendo que eu deixo esse fio aqui para trás? Já aqui eu não deixo ele para direita, eu já puxo ele para esquerda. E aí quando eu vou fazer o ponto alto, eu já faço pegando ele aqui atrás. Então aqui a gente faz 3 pontos altos, aliás, 2 pontos altos. Já dou uma puxadinha aqui para ficar mais firme. Passo para o próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Eita.
Aí aqui, ops, passa para o próximo espaço e faço mais 3 pontos altos, porque ainda a gente tá, né, num dos lados do quadrado, certo? Aí aqui a gente chegou na quina, então a gente faz a sequência de 3 pontos altos. Uma correntinha. E 3 pontos altos. Então, aí aqui a gente segue segue fazendo a mesma sequência, né, que a gente fez aqui, a gente segue nos outros lados. E aí eu volto aqui, então, no final, para mostrar a finalização, ok? Pronto, fiz aqui os meus 2 outros lados. E aqui, para finalizar novamente, a gente faz os 3 pontos altos. Uma correntinha e finaliza aqui na terceira correntinha das 3 correntinhas iniciais com um baixíssimo. Aí aqui a gente então tem o quadradinho. Pronto. Esse aqui é o tamanho que eu usei, então, para fazer a minha capa, a minha book sleeve, né? Mas você pode fazer maior, menor, enfim, né? Depende do tamanho que você quer. Esse aqui, deixa eu pegar uma fita métrica para mostrar para vocês com o tamanho que ficou. Então, aqui ficou, usando essa mistura de fios, é que se der uma esticadinha, ele fica com 9,5. Aqui deu 9. Os meus anteriores, se não me engano, esse aqui ficou com... É que tem que dar umas esticadinhas, né? Às vezes você acabou de fazer, ó, esse aqui. Ele ficou quase 9,5. 9,5 praticamente. Aqui eu acho que se eu der uma esticadinha, ele vai ficar com 9,5. Como o Bela Amigurumi, ele é mais grossinho, né? Mais grosso, enfim. Ele fica maior. Se for os 2 fios que você utilizar, ainda ficou com 9. Se for, que nem vou pegar aqui um exemplo. Esse aqui, as 2 cores que eu usei é em amigurumi. Aí ele ficou com 9 também. Talvez, é que também tem a questão de apertar mais o ponto ou não, né? Mas ficou com 9 aqui. Usando a agulha 3,5, né? Seguindo esse padrão que eu falei, de poucas correntinhas entre os grupos de 3 pontos altos, né? Se for fazer de outras formas, enfim. Ele fica menor ou maior, né? Então, aqui essa sugestão também eu vou deixar aqui para vocês, que é aqui é a cor tulipa com a vermelho círculo, que fica bem bonita também essa combinação. Bom, então é isso. Esse é o quadradinho da vovó, o famoso Granny Square. Que nessa combinação de cores, né, de 2 cores, fica muito bonita. Parece que tem uma florzinha aqui no meio, né? Eu acho bem bonita essa combinação. Caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, deixem aí nos comentários, ok? Obrigada por assistir.